Olá, sábios benditos! Hoje nós iremos refletir em mais provérbios de Salomão que, se forem observados, farão a nossa vida diária muito mais leve e agradável. Então, pegue a sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de muita sabedoria. Todos nós procuramos ter uma mente confiante em relação ao futuro, mas na realidade nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. A palavra de Deus nos adverte a termos uma atitude humilde em relação ao futuro. Claro que isso não exclui um planejamento sábio, mas devemos ter sempre em mente que a capacidade de controlar o futuro está nas mãos de Deus. Não devemos cair na armadilha da autopromoção em suas diversas formas. A honra e o elogio adquirem um valor especial quando vêm de outra pessoa e não de nós mesmos. No versículo 3, Salomão apelou para verdades evidentes. Pior que o peso da pedra e da areia é quando um tolo, que rejeita a sabedoria de Deus, expressa sua raiva. A ira de qualquer pessoa pode ter grandes consequências, mas a ira do tolo é algo ainda muito mais pesado e perigoso. De fato, a ira é uma expressão perigosa e difícil de controlar, mas Salomão ressaltou que existe um poder destrutivo na inveja que pode ir além da ira. A inveja é uma emoção injusta e irracional que não é causada por qualquer provocação como a ira, mas procede apenas de uma malignidade da mente que leva a pessoa a ficar triste pela felicidade da outra. Enquanto a ira é perceptível e prepara o outro contra o perigo, a inveja se mantém escondida no coração do invejoso. Embora seja desconfortável, há momentos em que a repreensão não é apenas boa, mas também a melhor alternativa. É um remédio difícil, mas restaurador, quando vem de um amigo genuíno que aponta as nossas falhas diretamente para nós e não para os outros. A repreensão, administrada com gentileza, consideração e oração, fortalece os laços de amizade em vez de enfraquecê-lo. O termo feridas, usado no versículo 6, é uma metáfora para as palavras dolorosas e claras que devem ser ditas em uma amizade verdadeira. O termo beijos do inimigo significa os favores daquele que se diz amigo, que na realidade são feridas destruidoras, e os danos que elas causam logo são sentidos. O óleo e o incenso, com suas propriedades agradáveis, são comparados ao conselho agradável e encantador de um amigo. Tanto as fragrâncias externas como os conselhos saudáveis produzem uma sensação de bem-estar. O provérbio do versículo 7 tem uma aplicação mais ampla do que simplesmente comer. Pode ser aplicado a posses, experiências, educação e outras coisas mais. Ou seja, quando estamos vivendo um período de uma certa estabilidade na vida, é fácil ser seletivo com o que queremos ou não. Porém, quando as coisas estão realmente difíceis, ficamos muito mais maleáveis, receptivos e humildes. No versículo 8, temos a imagem comovente de um pássaro longe do ninho, que é o seu lugar de segurança e proteção. Todos nós temos um lugar designado por Deus onde nos sentimos seguros. E se nos afastamos dali, podemos nos sentir tão deslocados quanto um pássaro longe do ninho. Precisamos ter o cuidado de perceber o nosso lugar, aquele que Deus designou para nós, seja o país, estado, cidade, igreja, trabalho e assim por diante. Deus tem um lugar específico para cada um de nós, onde devemos estar, crescer e frutificar. Devemos considerar os laços de amizade queridos e obrigatórios, mesmo além das gerações. Aquele que tem sido amigo fiel da nossa família por anos e anos não deve ser esquecido ou negligenciado. Quando atravessarmos um tempo de adversidade e estivermos longe dos nossos irmãos biológicos, não será conveniente viajar longas distâncias só para obter consolo e ajuda. Podemos recorrer a alguns desses amigos que estão mais próximos. Ele substituirá bem os nossos irmãos de sangue em um momento difícil ou em uma necessidade urgente.
No versículo 11, vemos o mestre clamar ao seu discípulo para que alegre o seu coração, obedecendo e praticando aquilo que lhe foi ensinado sobre a lei de Deus e os seus mandamentos. Isso tornaria possível ao mestre responder àqueles que o criticassem por algum motivo, mostrando que ele havia feito um bom trabalho na formação do seu discípulo. A sabedoria levará um homem ou mulher a antecipar o perigo e agir se escondendo. Mas os simples, que são ingênuos e não são treinados na sabedoria, ficam cegos para o perigo que os rodeia e sofrem as consequências. Este provérbio é uma motivação para os ingênuos serem treinados, pois a vida seria muito menos dolorosa para eles se soubessem como evitar os perigos da vida. Os versículos 12 e 13 já foram mencionados em capítulos anteriores. Isso porque são lições importantes que devem ser enfatizadas ou porque foram registrados mais de uma vez que faziam parte de uma coletânea de provérbios. Aqui no versículo 13, mais uma vez, vemos a advertência para não ser fiador. Qualquer um que seja ingênuo o suficiente para prometer ser responsável pelas dívidas de um estranho, merece ter seus próprios bens retidos como garantia do pagamento. O versículo 14 mostra uma saudação e bênção exageradas a um suposto amigo logo cedo, com o sentido de lisonjear e manipular. Devemos desconfiar de elogios excessivos. Normalmente, uma saudação amigável é uma bênção. No entanto, se essa bênção for lisonjeira e destinada a ser manipulada, ela pode ser considerada uma maldição. A verdadeira amizade não precisa desse tipo de garantia. Os versículos 15 e 16 nos trazem mais uma vez a imagem da mulher contenciosa. Ela pode ser tão difícil de conter quanto o vento ou tão difícil de segurar quanto o óleo na mão. O marido cristão deve buscar a sabedoria de Deus e em sua palavra para lidar com ela e deixar a mudança por conta de Deus. Um pedaço de ferro pode afiar outro pedaço de ferro. Isso acontece por meio de golpes, fricção e faíscas. Assim também um homem pode ser usado para melhorar e desenvolver a personalidade do seu companheiro. E isso pode gerar alguns atritos e faíscas, mas isso faz parte de um processo positivo que vai levar ao que podemos chamar de afiamento piedoso. Se um homem tem uma figueira e cuida dela, é justo que ele coma do seu fruto. Seria cruel e injusto privá-lo desse privilégio. A figueira é usada como exemplo porque, além de ser muito valorizada, ela precisava de mais atenção. Portanto, o dono teria que ter um cuidado diligente com ela. Da mesma forma, o discípulo que foi fiel às lições ensinadas por seu mestre e as colocou em prática, desfrutará da honra tanto quanto seu mestre. Eles compartilham do mesmo sucesso. Esse provérbio deixa claro que aquilo que nós somos se tornará evidente aos outros à medida que nossas palavras e nossas ações revelarem o que está dentro do nosso coração. O Sheol e o Abaddon, que representam o mundo dos mortos, nunca superlotam, embora milhares de pessoas morram todos os dias. Eles são usados aqui como figuras de algo insaciável, assim como o ser humano. O nosso desejo de olhar para as coisas que desejamos nunca está satisfeito. E a única forma de nos sentirmos saciados é submetendo-nos ao controle do Espírito Santo. A prata passa pelo crisol e o ouro pelo forno. Ao ser retirada a escória, ambos mostram que são metais preciosos. Podemos conhecer o valor de um homem pelo que os outros dizem dele. Ele é avaliado em vários aspectos do seu caráter e então ele é elogiado. E o resultado final é como ele reage aos elogios que recebe. Se ele reconhece que a sua capacidade vem de Deus e transfere a glória para o Senhor, ele é aprovado. O exemplo dado no versículo 22 mostra que os tolos resistem a todas as tentativas para corrigi-lo e mudá-lo. Uma das marcas tristes do tolo é que ele não aprende. A graça divina que regenera o tolo é a única esperança de ele se converter numa pessoa útil.
Salomão escreveu os versículos 23 a 27 usando imagens do mundo da agricultura, mas o princípio se aplica a muitas outras áreas da vida. Devemos trabalhar duro para fazer o melhor com tudo que Deus nos deu para administrar. Se cuidarmos bem do que Deus nos deu agora, isso será a nossa provisão para o futuro. Esses versículos nos mostram a interação adequada entre o trabalho humano e a provisão divina. E amanhã nós continuaremos com mais provérbios de Salomão, dando ênfase às bênçãos e às atitudes da sabedoria que devem direcionar a nossa vida. É amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!